Tá, professor. Não, eu vou até explicar o motivo da presença dessas duas personalidades da nossa sociedade bauruense. Hoje, o problema mais em discussão, principalmente numa determinada área da cidade, é água. E o negócio tende a se agravar ainda. Bauru tem uma situação do DAI horrível. Lá dos altos da Bela Vista para cima fazem 5 anos que esse pessoal não tem água. Então eu estou trazendo duas personagens para me ajudar a mostrar para você, telespectador, realmente o que aconteceu na verdade nesses anos todos em Bauru. O Coaraci Domingues não necessita de apresentação. Ele ficou no DAI mais de 30 anos, né, Coaraci? 41 anos no DAI, engenheiro, e a situação, ninguém melhor que o Coaraci para contar para nós e você ficar sabendo aonde realmente começaram os problemas no DAI. Porque a gente fala, os prefeitos anteriores não investiram, só que o Coaraci tem capacidade para dizer quem investiu, quem não investiu, quem errou, quem acertou, ninguém melhor do que ele. Se for necessário mais de um programa para fazer isso, eu trago o Coaraci outra vez aqui na TV Prevê, se ele aceitar o nosso convite. Já estou à sua disposição. E o Renato Senes, acabamos de falar no Zaide aqui. Falando meu amigo, né? E o Renato Senes Cardoso, esse é meu amigo de moleque. E ninguém melhor que o Renato para saber o que as redes sociais falam desse terrível problema de água em Bauru. Então o Renato hoje veio até para me assessorar nessa entrevista com o Muricy. Muricy não, Coaraci. Com o Coaraci, que é irmão do Muricy. Que Deus o tenha. Eu já estou ficando... Que Deus o tenha. Que ajude a falar nisso, hein? Eu já estaria a tocar nesse assunto com você. A morte do Muricy deixou muita gente triste em Bauru, né, Coaraci? E ele está muito amparado, graças a Deus. Isso sim. Em função do trabalho que ele fez. Mas também a personalidade que ele foi, né? Pelo amor de Deus. Fez um ótimo trabalho como educador. Coaraci, quando que você entrou no DAI? Entrei no DAI em 1971. Quem era o prefeito? O prefeito era Luiz Edmundo Carrijo Colby. Saudades. Bom, vamos começar pela tubulação de Bauru e depois contar todos os episódios. É voz corrente em Bauru que não adianta nem fazer poço porque o encanamento de Bauru está podre, explode em tudo quanto é lugar e a água não chega porque é um encanamento velho. O que tem de verdade nisso, Coaraci? Se criou esse paradigma de falar que não, o problema é a rede velha. Não existe isso. Se fosse assim, Duda e telespectadores, o centro da cidade de Bauru seria um chafariz. E aonde a gente vê os vazamentos em Bauru, não é no centro da cidade. Então, ainda mais, vamos pensar mais longe. O centro da cidade de São Paulo tem redes centenárias funcionando. Não é isso. O problema de Bauru, quanto a vazamentos, isso já foi definido tecnicamente, chama-se excesso de pressão na rede. Então a rede tem excesso de pressão, ela rompe. É a mesma história de uma bexiga. Você injeta o ar, chega num ponto que você vai injetar mais ar, o que acontece? Estoura. E qual é a solução? E responde também se é verdade que realmente a perda de água é tão grande que se isso não acontecesse, nós teríamos água suficiente para toda a população de Bauru. Solução: monitoramento da pressão na rede. O DAERP de Ribeirão Preto fez um excelente trabalho sobre isso. Precisa ter vontade política e vontade de fazer. Segundo, que a gente tem que ter bem claro: o sistema de distribuição
e de reservação de Bauru está parado no tempo. Há 15 anos não se mexe com isso em Bauru. Isso é fundamental. Tem que se fazer os anéis de distribuição e construir reservatórios para armazenar a água no período que a população não está usando. Em que pontos estratégicos de Bauru você colocaria reservatórios? O DAI, na história do DAI desde os anos 60, com Álvaro Lamônica, construiu uma série de reservatórios. São os mesmos que estão até hoje, e é nestes locais, porque a topografia da cidade não mudou. O que mudou foram as ocupações, mas a topografia não mudou. Então é nesses locais que você tem que priorizar a construção de reservatórios e fazer os anéis interligando os sistemas. Renato, antes até de você participar comigo como entrevistador, eu gostaria que você colocasse nas redes sociais qual o descontentamento da população de Bauru em relação ao problema da água, principalmente o pessoal localizado nessas regiões que nós falamos. As redes sociais hoje, especialmente o Facebook, né, elas estão sendo usadas por toda a população, não é mais a classe A, a classe B, e o grito é muito grande, E eu percebo que há duas questões. Eu vou opinar pelo lado de marketing, o técnico é o Quaraci. Tem algumas coisas. Hoje eu fui pesquisar, mesmo porque o tema seria esse. Bauru tem uma capacidade de produção de água, de captação, tanto do Rio Batalha como pelos poços, de 5.250.000 metros cúbicos hora. Fazendo as contas aqui com o Quaraci de cabeça, podemos estar errados, isso representa 250 litros por habitante. De acordo com paradigmas da ONU, para um ser humano ter a sua higiene pessoal e seu consumo de água, o mínimo, para ele ter o mínimo de qualidade, são 110 litros. A conta bauruense é de 250 litros por habitantes, conforme nós fizemos uma conta de cabeça aqui. Então corrobora com o que o Quaraci disse com relação ao armazenamento da água. Eu faria uma contribuição com base no que eu pesquisei ontem, conversando com várias pessoas. Quantas pessoas na sua casa? 4. De quantos litros é a sua caixa d'água? De 500. Eu falei, mas você precisa, o consumo médio brasileiro é de 168 litros de água por dia. Uma família de 4 pessoas precisa de 800 litros armazenados na sua caixa d'água. Colaborando com o que você disse, se nós, que falta marketing, está faltando comunicação, conscientização da população, que ela deve entrar no processo, ajudando no armazenamento da água nas suas casas. Na sua ótica, Bauru tem água suficiente também? Na ótica não, na informação que eu obtive oficial, de 5.350.000 metros cúbicos hora, nós multiplicamos Confirma isso, Quaraci? Água tem, não tenho dúvida. Não há dúvida. Se você perguntar para qualquer auxiliar de encanador do DAI, ele vai dizer, tem água. O problema é uma palavra-chave, gestão dessa água. Essa história de que tem que furar mais poço também é conversa mole. Não sei como que o DAE está permitindo essas perfurações de poços. Não tive acesso aos processos. Mas considero, em princípio, plenamente dispensável perfurar poços. Tem que se construir reservatórios. Você está entendendo, telespectador? Essa informação ela é até revolucionária para nós da TV Prevê. Porque aqui é voz corrente que falta água, tem que furar mais 5 poços. O engenheiro responsável por 40 anos pelo funcionamento do DAI está dizendo, não se investiu em armazenamento, não se investiu em distribuição, em controlar a pressão. O problema do DAI tem sido. E agora eu e o Renato, que nós vamos entrar nisso. Aonde começou esse problema de má gestão no DAI? O Quaraci está dizendo, é má gestão. Não tem que furar poço, coisa. Se eu estiver errado, você me corrija, por favor. Em princípio, você só fura poço depois que você tem reservatórios e você tem sistema de distribuição.
Que entram as manobras. Que entram as manobras de distribuição. Você consegue distribuir a água de uma maneira que você, determinados locais, você acesse com reservatório semi-enterrado, com reservatório elevado. Por que ficar essa mania que se criou em Bauru de se perfurar poços? Solução é poços. Não é. Solução é acabar com os vazamentos na estação de tratamento de água, onde a gente... Quantos por cento você calcula, Quaraci? Olha, até hoje a gente não chegou num valor, mas estima-se em 40% da água tratada de Bauru, na estação de tratamento de água de Bauru, é jogada fora. Absurdo, Renato. Mas há quanto tempo é assim? Olha, a coisa começou a complicar de 15 anos para cá. De 15 anos para cá, a gente fala muito assim, se roeu o osso e agora estão pegando o tutano. Então o que existia, por exemplo, que gestões... O que deixaram de fazer ali? Deixaram de fazer os reservatórios que o então presidente do DAE, Anésio Imperador, deixou os projetos. Nós temos um reservatório ali do lado do Hospital Manuel de Abreu. Está lá a obra parada. A obra está parada. Fizeram a escavação e por problemas internos do DAE administrativos, a obra não anda. E está parada. A empreiteira desistiu, a outra, a segunda colocada, não quer aparecer. Mas e daí? A população não quer saber disso. A população quer água em casa. É um direito dela. O PROCON garante esse direito da população. Nós temos casos de cidades como Marília que o Ministério Público acionou o DAEM. Então eu vejo que isso não é um problema do DAE, é um problema da sociedade. Agora, transferir essa solução para a população, falar em reservatório, o DAE está fazendo a parte dele? Essa é a grande pergunta. Antes de você cobrar de alguém, você tem que fazer a sua parte. Por exemplo, o Renato falou muito bem de reservação. Os habites da Prefeitura de Bauru não passam mais pelo DAE. E nesses habites é que você vê se a casa tem reservação suficiente ou não. Por que não passa mais no DAE? A quem interessa não passar mais no DAE? São perguntas que eu faço há 15 anos e as respostas são sempre evasivas. Quando que você deixou o DAE, Quaraci? Eu aposentei no dia 18 de dezembro de 2013. Foi publicada a minha publicação por minha vontade. De 2000? 2013. Ano passado. Dia 18 de dezembro. A partir desse momento, eu deixei de ter o entrave da legislação municipal que impede o servidor de falar publicamente aquilo que ele tem o dever de falar. Que prefeito você acha que foi um grande gestor em relação ao DAE? Sem estar preocupado com... Oswaldo Sbeg. Oswaldo Sbeg. Ele tinha ao seu lado Alcides Franciscato, tinha ao seu lado Abraim Dabos, e tinha na presidência do DAE uma pessoa ímpar, Luiz Carlos Gomes, que faleceu tragicamente no desastre de avião. Então, eles deixaram os projetos elaborados. Se alguém não seguiu, que responda. A influência de políticos no âmbito interno do DAE faz-se do problema do DAE assim, uma plataforma de campanha política, que nós estamos no ano eleitoral. Desculpe, até vou citar um fato. Eu acho que há o problema e tem que ser conduzido de uma forma muito responsável. Não adianta um vereador pôr um balde vermelho e vai lá jogar, instigar a população, inflamar, enfim. E há um comentário corrente na cidade de que há disputa de domínio dentro do DAE, porque DAE vai ser o que foi o asfalto na eleição anterior. O DAE vai ser a questão, tema de discussão política agora nesse ano eleitoral e no próximo para prefeito. O DAE sempre teve influência e sempre foi influenciado. Então, falar que não, dá para fazer uma administração estritamente técnica, não. Os técnicos
estão a serviço dos políticos. Os políticos dizem o que fazer. O como fazer cabe aos técnicos do DAI. Então, ingerência política vai ter, sempre vai ter. Então, cabe a quem está como gestor de plantão separar o joio do trigo e conversar. Tem que se conversar com a Câmara. Não tem que falar o que se fala hoje. Ah, eu não estou nem aí com a Câmara. Como? A Câmara são os representantes da população que estão ali. Então eles têm que ser ouvidos, sim. Agora, assim, até para o nosso telespectador se situar melhor. Vamos mostrar todo o sistema de captação de água em Bauru. Do Rio Batalha, quantos % da água consumida na cidade vem do Rio Batalha? Hoje em torno de 40%, pelos dados que existem e que não são muito confiáveis. 40%. Mas vamos dizer, 40% hoje vem do sistema Batalha. Então vem aqui essa ETA aqui do lado, de água. Tem a ETA aqui do lado da TV Prevê, e aí é distribuído pelos sistemas de reservação, as regiões central da cidade. Então tem um reservatório na Praça Portugal. E vem tudo do Batalha. Tudo do Batalha. E o reservatório na Rua Galvão de Castro. A água é tratada lá na captação mesmo ou não, em cada reservatório? Não, ela vem aqui na estação de tratamento, aqui ela é fluoretada, clorada. Mas o tratamento físico-químico é lá, na própria... Não, lá é só captação. A água sobe bruta. Aonde a flutuação... A flotação é tudo feito aqui na estação de tratamento de água, aqui do lado aqui, da TV Prevê. Ah, então ela vem como bruta. Ela está no Batalha, ela vem bruta. Vem bruta. Aqui a decantação... Tudo, floretação, flotação, tudo é feito aqui na ETA. Aqui na ETA, aqui. Na ETA do lado aqui. Aí ela é distribuída. Quantos poços artesianos nós temos pegando água do aquífero Guarani? Todos de Bauru... Todos os poços pegam água no aquífero Guarani. Quantos tem, mais ou menos? São mais de 20. Mais de 20. Aí, essa água do poço artesiano, ela vai para a estação também ou não? Não. Não mistura com a outra. Ela recebe uma cloração e uma fluoretação no próprio local ou no reservatório, quando ela sai do reservatório, quando ela joga no reservatório, e é feita a distribuição. Quanto à qualidade da água, não há nenhum senão, porque realmente a equipe que trabalha nessa área conhece da coisa. Então, quanto a isso, você como químico... Claro. Bom, e aí, ela não se mistura com a outra, ela vai para outras regiões da cidade. Não, tem alguns locais que há uma sinergia entre os dois sistemas, sistema Batalha e sistema Poços. Então, existem alguns locais que é uma coisa que deveria ser melhor mapeada. Agora, uma pergunta que eu tenho que te fazer, porque o pessoal lá dos altos da Bela Vista não vai me perdoar se eu não fizer, tá certo? Fizeram um poço lá perto e continuou-se com falta d'água. Segundo eles, a água de Bauru não consegue chegar na caixa deles. Às vezes até no chão tem água, mas na caixa não chega. Qual o problema, Coaraci? Bom, lá existia um poço chamado Roosevelt 1. Em 1990, entre 95 e 2000, esse poço entrou em colapso. Por que ele entrou em colapso? Porque ele era colocado em funcionamento 24 horas por dia. Não há poço que aguenta trabalhar 24 horas por dia. As normas dizem que ele tem que parar no mínimo 4 horas por dia. Esse poço entrou em colapso. Se perfurou o Roosevelt 2. Agora se perfurou o Roosevelt 3. É a mesma água, tudo. É a mesma vazão. Então, se você tem a mesma quantidade de água jogada no mesmo lugar para abastecer mais pessoas... É como pôr 3 torneiras na mesma caixa. Mesma coisa. Você precisa ter uma caixa maior. Você precisa ter reservação. Esse poço, muito claro. Nos horários de abastecimento que a população, por exemplo, está dormindo, ele tem que jogar num reservatório. E esse reservatório tem que ser suficiente. O sistema de reservação tem que ser suficiente. Ó, Renato, tem uma pergunta interessante aqui. Vamos passar ela para o Coaraci. Segundo o Reginaldo da Vila São Paulo, ninguém tem coragem de responder essa pergunta.
Por que a maioria das pessoas não tem coragem de responder? Porque tem o rabo preso com alguém. Mas eu quero fazer essa pergunta para o Coraci. O que impede os prefeitos de colocarem uma pessoa competente e responsável com experiência em engenharia para assumir a presidência do DAI? E o pior, o que impede uma pessoa como essa, com essa responsabilidade, de fazer as mudanças necessárias no DAI? Então eu complemento aí pedindo uma avaliação do atual presidente do DAI, você que é um técnico de larga experiência. Olha, o DAI, até, vamos dizer, 82, ele foi gerido por técnicos, independente de coloração política. Na administração Oswaldo Sbeg, o DAI era gerido por técnicos, que sabiam da sua função, como eu disse agora há pouco, de técnicos a serviços do político. O político determina o que fazer, o como fazer, o técnico define. Então, o que impede hoje de se colocar técnicos é porque não há esse relacionamento pacífico entre a área política e a área técnica. O DAI fica sendo usado, como está sendo usado, para acomodar politicamente situações. Pode ser feito isso? Pode e deve, porque nós somos todos políticos na nossa vida. Agora, o prefeito, como o Sbeg fazia e fez comigo diversas vezes, Coraci, olha, tem fulano de tal, eu precisava arrumar um lugar para ele, como é que está a situação? Falei, às vezes era através do Walter Pires Ramos, às vezes era o próprio Sbeg, seja quem for. Pois não, manda ele vir conversar com a gente, vamos ver a capacidade dele, onde ele pode ser aproveitado. Olha, a indicação do vereador fulano de tal. Sem problema. Mas vamos aproveitar as pessoas, como você, agora, falando especificamente sobre o atual presidente do DAI, e as críticas que eu faço não é a pessoa, e sim as atitudes tomadas. É a pessoa certa no lugar errado. Não é do ramo? Não é. Não é, está mal assessorado. Está mal assessorado. Você acha que para trás, até olhando nos administradores anteriores, fala-se muito aqui em Bauru, volta e meia, tem que entregar para a Sabesp, tem que entregar para a Sabesp. Teve alguém até que maquiavelicamente fez a coisa, fazer uma administração maldosa para se criar um clima de entregar o DAI para a Sabesp. Você acha que chegou a acontecer isso? Você não precisa nem citar nome, porque é uma coisa que você vai levar processo até... Não, vamos ser bem claros. Na gestão Edmundo Kobe, final da gestão do Dr. Edmundo, quando Botucatu passou para a Sabesp, foi um projeto de lei para a Câmara, passando o DAI de Bauru para a Sabesp. Os vereadores resolveram que não, o Dr. Edmundo, sabiamente, falou não. E para frente daí? De lá para cá, o que a gente vê são atitudes tomadas que não tem outra explicação a não ser a intenção de privatizar. Quando eu falo em privatizar, é passar para a Sabesp. Vamos pegar um exemplo claro. Araçatuba, recentemente, a OAS foi feita, a administração do PT. Foi feita a licitação pública, a OAS ganhou, lá chama agora SAMAR, Soluções Ambientais de Araçatuba. Você acha a Sabesp competente, Coraci? Olha, hoje eu posso dizer com tranquilidade. Vou citar um exemplo pertinho de nós aqui. Lins. A Sabesp de Lins hoje cobra valor menor de tarifa de água do que o da de Bauru. Tem um desperdício de 13% na água. Agudos, Piratininga, não tem problema. Então, sem problema. Se criou também uma outra falácia. Se a Sabesp vier, vai dobrar o preço. Não sou a favor da Sabesp. Claro. Não sou a favor, não estou fazendo apologia de Sabesp ou de privatização, não. Eu acho que o DAI consegue, através de ações... Deixa eu só colocar o que a Merilande do Meiridota está falando. Só para colocar para o telespectador ouvir. Depois eu quero fazer uma pergunta para o Renato, até para ele fazer um quadro político da região. A Merilande do Meiridota fala assim: o Coraci está expondo
tão claramente a má gestão do DAI, desde o plano diretor, a falta d'água, a real situação. Parabéns. Peço ao professor Duda que, na medida do possível, traga sempre pessoas que possam nos esclarecer. O senhor está de parabéns. Obrigado. Está mesmo. Parabéns, cara. Você está dando uma aula. Renato, que a cidade precisa. Faça você que está aí nas redes. O que nós precisamos fazer nessa política na próxima eleição de deputado, PDG? Gente ligada a Bauru, Renato. Bom, primeiro os políticos têm que se acertar. Os partidos têm que se definirem, né? O que nós estamos vendo hoje, pelo que se expõe aí, apenas um partido político já definindo seus candidatos, que é o PV, que é o Gazeta para federal, e a ex-prefeito Pederneiras Ivana para estadual. No PMDB, que é o partido do prefeito, ninguém consegue responder quem sai para federal, quem sai para estadual. Lá tem 6 para 2 vagas. Então, ninguém consegue responder. Mas nós precisamos eleger mais gente, não, Renato? Mas é que está, o partido tem que deixar de olhar para a pessoa, para o interesse outro, e olhar para a cidade. A cidade precisa de representatividade no estado de São Paulo, e em Brasília especialmente, né? Não vejo, do PSDB, garantida a eleição do deputado Pedro Tobias, com pouca margem do quociente eleitoral, por razões aí... Quem você acha que tem chance para federal ligado a Bauru? Eu falo porque eu estou acompanhando o Marcos Pontes, que as pessoas dizem não é de Bauru, ele está sendo candidato por São Paulo, mas ele... Que partido está o Marcos? Do PSB, do Eduardo Campos. E ele, quem está fazendo o marketing dele é a própria empresa do Eduardo Campos, encarando o Marcos Pontes como um popstar, é alguém que tem... E ele é muito competente. A hora que der oportunidade a ele para esclarecer uma série de dúvidas... Ele sai candidato de federal mesmo. Sai a federal. E a hora que ele for explicar uma série de questões aí a respeito dele ter saído da vida militar, partido para a aviação civil, e partindo, enfim, lá para aquele desafio aeroespacial, ele vai conquistar muita gente. Eu não vejo outra pessoa aqui em Bauru... Ele teria voto em tudo quanto é lugar, né? Ele é candidato, eu não tenho medo de errar, de chutar, ele é candidato para mais de 600 mil votos. Essa é a estimativa dentro do PSB. Quer dizer, a família Pontes, eu conheço, eu trabalhei com o irmão dele, é uma família fantástica, uma gente extremamente querida, e vai ser muito útil para a cidade. Não estou fazendo campanha para ele, lógico. Mas eu não vejo outra pessoa assim em condições de falar, eu vou me eleger. Porque você pega no PSDB, precisa de 100 mil votos. No PMDB, idem. Mesma coisa. Né? Quer dizer, o PMDB elegeu eu acho o PV tem uma chance. Tem uma chance com a Ivana e o... Não, federal, 55 mil votos, por aí, para o Gazeta se eleger federal. É o mais próximo. A Ivana passa para o Gazeta pelo menos 15 mil votos de Pederneiras. Hein? Espero que o Gazeta retribua para ela. Tem que retribuir, porque ela tem uma força política em pelo menos 12 municípios próximos à Pederneiras. Ela está fazendo um marketing muito interessante. Ela é carismática, ela é uma pessoa que... Tem aí, Purininho. O que nós queremos é gente de Bauru, que se eleja, qualquer partido que está lá em cima, claro. Né? O PT, que é o partido do governo federal, a gente não estou falando novidade, é um partido que está rachado, eles precisam acertar internamente, sai Roque para federal, Estela para estadual, mas eles precisam se acertar, porque se saírem candidatos... Acho que o Roque vem amanhã comigo, então amanhã o Roque vai responder essa questão aí, né? Ó, o Pedro Valentim, já assisti várias entrevistas com presidentes do DAI, e nenhum chegou aos pés do que o engenheiro Coaraci está dando agora para o programa Enfoque Regional da TV Prevê. Olha, hoje eu estou muito feliz de ter dado esse espaço para o Coaraci, que foi meu aluno, você vê que... Então tem boa escola. Com muito prazer. Porque realmente... Ele modificou conceitos meus aqui. Seu também, Renato? Meu e dos políticos. Eles vão ter que afinar o discurso a partir de agora. Olha o que o Pedro Valentim fala. Isso demonstra que o DAI tem que ser administrado por técnico e não por político. Também gostaria de dizer que as representações que chegaram ao Ministério Público e PROCON
sobre a falta de água foram de nossa autoria. E ele é muito atuante, Pedro Valentim. O Pedro é um cidadão, cumpre o papel dele de cidadão. E ele manda um abraço para mim e para você. Pedrinho, legal. Um beijo para você. Querido, muito querido, Pedro. O Pedro é uma figura ímpar na política bauruense. Eu acho que deve ser ouvido mais do que ele é. Sem dúvida. O doutor Natanael é engenheiro, perdão, é advogado, não sei se você conhece o Natanael. Engenheiro Coaraci. Colocaram no Facebook que o nome do presidente do DAI é "Daqui não saio, daqui ninguém me tira". Isso é verdade? Seria trágico se não fosse cômico, embora o enunciado seja uma marchinha de carnaval. Ele afirma isso nas reuniões internas do DAI. Hoje de manhã falou, porque eu acho que as pessoas menosprezam a capacidade do servidor do DAI. Existe uma coisa que a gente chama de Rádio Barnabé. Ela aumenta, mas não inventa. E a Rádio Barnabé traz as informações. É que nem se fosse um Twitter. Antes de vir para cá, o que teve de ligação? Olha, o presidente hoje falou isso, falou aquilo, na reunião, no monólogo que ele faz. Eu volto a dizer, é a pessoa certa no lugar errado. Está mal assessorado. Mas não é do ramo, isso é verdade. Ponto. Mas eu vejo também uma outra questão muito séria, que é a relação do prefeito na sociedade, no meio político. Ele não tem onde para escalar um time. Ele se cercou de amigos que agora técnicos, eles pensam duas vezes se aceitam o convite ou não. Quer dizer, qual é o corpo de secretariado do Rodrigo? Você indica 2 ou 3 técnicos, os demais são amigos particulares dele. Então, eu acho que o prefeito também tem uma culpa muito grande nessa questão, que impede, se pegar um técnico do tipo do Coaraci, por exemplo, será que você vai me dar carta branca? Será que eu vou ter essa carta branca? Será que o partido político, será que o vereador X, será que o secretário Y manda lá dentro, vai impedir que eu desenvolva meu trabalho? Essa é uma questão também que tem que levar essa responsabilidade para o prefeito. O Rodrigo está muito dono da verdade. Ele está se achando assim acima do bem e do mal. E ele vai pagar por esse preço, eu digo até por ele mesmo. Se ele não mudar a postura... Você acha que hoje o Ibope do Rodrigo não atinge aqueles 80% mais? De jeito nenhum. Nossa, não. Caiu acentuadamente. Eu, de vez em quando, eu faço um test drive, eu jogo num grupo aqui, eu vejo que é mais... E gente se multiplicando. No seu cálculo, a aprovação do governo dele hoje, quantos por cento? Mais ou menos. Eu acho que caiu 30%, 40% a aceitação ao governo dele. Porque falta água em casa e tudo, você está percebendo que está faltando planejamento, quer dizer, ele não tem planejamento nenhum. Ele também não tem culpa que os anteriores também não planejaram. Você mesmo está dizendo faz 15, 20 anos que não se planeja o DAI. Não se planeja nada na cidade. Que tristeza isso, né? É tristeza. Bauru está muito mal no setor político, administrativo. Como é que foi o TDEI em relação ao DAI? O TDEI, o presidente do DAI na época era o Eric Fabres. Era o Eric. O Eric é um técnico. Um técnico que conseguiu unir os funcionários. Chegou a ser até prefeitável, né? Falava-se no Eric para suceder. Mas hoje, desculpa o Eric, eu vou até falar uma coisa que ele me falou. Ele falou, olha, não dá. Corroborando com o que eu falei, há um receio do técnico. Não dá. Não dá, porque o que acontece? As responsabilidades são muitas e os apoios... E você vê posturas diferentes no universo político. Então, o que acontece? Não dá. Olha essa pergunta, porque o grosso dos e-mails que a gente recebe aqui na TV Prevê, e eu, inclusive, nos meus e-mails particulares, tem mais ou menos o tipo desse e-mail que Caroline está mandando. Professor Duda, eu moro no Jardim Silvestre. Trabalho à tarde, chego em casa às 22 horas. Não tem água para tomar o banho. Todos os dias está faltando água no Jardim Silvestre, Meiridota, Beija-Flor. Não sei se é verdade. Na Jardim Silvestre ela mora. Agora no Meiridota, no Beija-Flor, o Coaraci pode falar. É um caos ficar sem água nesse calor que está fazendo.
Por que não tomam providências? Eles querem passar o DAI para empresas privadas tomarem conta para ficar mais caros para os pobres, que já pagamos 35% de impostos. Eu pergunto, se realmente o DAI for privatizado, a água vai ter aumento de preço? Obrigado, Caroline. Eu vou repetir o que eu já disse aqui. Nós estamos fazendo, não só eu, o Ricardo Carrijo, que é administrador, o Anésio Imperador já opinou também sobre isso, foi ex-presidente do DAI, economista. Foi bem, presidente. Foi excelente presidente do DAI, diga-se de passagem. Hoje, com tranquilidade, para a maioria da população, a tarifa de água da Sabesp de Lins é melhor. É menor que a de Bauru. É menor do que a de Bauru. Então, não sou apologista da Sabesp, nem eu acho que o DAI pode se levantar puxando os água na sua ótica, é só fazer... Tem que fazer gestão. A palavra-chave é gestão. Gestão de pessoal, gestão de obras, correr atrás de obra. No governo federal tem verba sobrando, gente. Precisa ter projetos decentes. Não há quem faça projeto aqui. Infelizmente o tempo explodiu. Renato, mais alguma coisa? Não, só que ontem o governador Alckmin lançou uma campanha para todas as Sabesps, dando uma bonificação para quem reduzir o consumo em 20% de água e criar uma cultura. Porque mesmo com essa falta d'água, você passa aí e vê pessoas aguando o jardim. Então, falta também uma comunicação adequada de conscientização, para levar a população também a trazer para si essa responsabilidade. Igual o jardim ainda até dá para entender, mas lavar a calçada e lavar o carro, isso para mim é coisa... Numa época dessa, né? A vassoura hidráulica. E sabendo que numa casa falta água para a pessoa consumir, para a necessidade. Guaraci, mais alguma coisa? Eu gostaria de agradecer principalmente a uma pessoa que vocês vão até assustar, ao presidente do DAI. Porque ele, e ele sabe, ele me deu essa oportunidade de estar aqui. Muito obrigado, Jason. Que Deus te ampare nessa sua caminhada. Agora sim, é um prazer te rever, né? E estou à sua disposição. Falou. Não, vamos ver a repercussão que vai dar isso aí. Se for aí, nós vamos abordar outros tópicos. Porque eu vou sintetizar a moral do programa de hoje, o enredo. Bauru tem água, o problema está na distribuição, e não é porque o cano está podre. Falta um esquema de armazenamento. Você corrija se eu falar besteira, você me puxa a orelha aqui. Falta um esquema de armazenamento, de controle de pressão e etc. A água que está aí é mais do que suficiente. Não tem que furar poço, segundo o Guaraci, até segunda ordem, de jeito nenhum. Claro, depois se aproveitar toda essa água, ainda faltar, e tem que furar poço. Mas segundo ele, furar poço não vai adiantar nada com o sistema falho de distribuição. E citou um número aqui que para mim é mais do que absurdo. Quer dizer, quase metade da água de Bauru se perde. Que absurdo, pelo amor de Deus. Isso é coisa de... É inadmissível. Inadmissível. Não pode acontecer. Bom, eu quero agradecer a sua audiência, espero que a TV Prevê dê uma contribuição e, se necessário, vamos trazer o Guaraci outra vez aqui, com mais gente, especulando, e até gente do ramo aí, que tem muito mais capacidade de participar da entrevista do que eu, né? Eu agradeço a sua audiência. E os corintianos começam a torcer para o Noroeste subir, ele vai ver o Corinthians jogar aqui em Bauru na segunda divisão, né, Renato? O Corinthians cai para a segunda, o Noroeste sobe para a segunda, né? Não precisa nem viajar, Tchau.